Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós acabamos de ouvir esta palavra, que é na verdade um princípio do reino de Deus. É uma lei do reino de Deus. E lei em que sentido? Como as leis da física, como as leis da biologia. Funciona assim. É desse jeito, é porque é. Na verdade, não é que o Senhor esteja dizendo que deva ser assim. Não, Ele está dizendo que é assim. Não dá para servir a dois senhores, não dá. Ou se serve a um, ou se serve a outro. Ou se rejeita a um, ou se rejeita a outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E gente, nem tem como explicar. Porque até eu penso humanamente, a gente quereria dar explicações bem, não é bem assim, sabe? Não. As palavras estão claras. Ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus explicou porque ou se serve a um e por isso não se serve ao outro. Ou se rejeita a um, então não se rejeita o outro. E daí ele conclui: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. São duas coisas, diz Jesus, contraditórias. E para não termos dúvida a esse respeito, esta mesma passagem, quase com as mesmas palavras, está também no Evangelho de São Mateus. E São Mateus coloca essa palavra dentro do Sermão da Montanha. Se você é rápido na sua Bíblia, você pode ir ao Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24, onde Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Só que aqui usa a palavra riqueza, mas na verdade é a mesma coisa. E sabe, meus irmãos, nós podíamos traduzir isso ao pé da letra, sem falsear em nada, dizendo assim: ninguém pode investir a própria vida em duas coisas contraditórias. Ninguém pode investir a vida em Deus e investir a vida na conquista de riquezas. Ou a gente vai investir a vida em Deus, ou a gente vai investir a vida na busca de riquezas. Eu sei que nós, como bons brasileiros, quereríamos quebrar o galho, fazer uma média. Bem, não é bem assim. Claro, você pode servir a Deus, mas também você pode dedicar-se à busca de riquezas. E você que busca riquezas, você que vive para ganhar dinheiro, investe a sua vida para ganhar dinheiro, tal. Claro, você pode servir a Deus, mas eu não tenho o direito de fazer essa média. E para dizer a verdade, ninguém tem o direito de fazer essa média, porque o próprio Jesus contrapôs as duas coisas. E eu repito, esse é um princípio eterno. Essa é uma lei do reino de Deus, essa é uma lei do Evangelho. E eu repito ainda, por que lei? Porque é igualzinho às leis da física, é igualzinho às leis da matemática, é igualzinho às leis da biologia. Funciona assim. É igualzinho às leis dos astros, portanto da astronomia. Funciona assim. E é por isso também que se chama um princípio eterno. Eterno porque vem de Deus mesmo e sempre será
assim. Era no tempo de Jesus e é assim agora também. Nós podemos dizer ainda de outra forma, em que nós gastamos a nossa vida. Ou a gente gasta a nossa vida para ganhar dinheiro, investe a vida, gasta a vida para ganhar dinheiro, ou a gente investe a vida, gasta a vida para ganhar almas, porque na verdade o que Deus quer são almas, são pessoas, são filhos. Ou a gente vai investir a vida, gastar a vida em ganhar dinheiro, e quanta gente vive para isso. E Jesus diz: não dá para gastar a vida em duas coisas, não dá para investir a vida em duas coisas. Ou a gente investe a vida, gasta a vida ganhando dinheiro, ou a gente investe a vida, gasta a vida ganhando almas, ganhando filhos de Deus. Porque a triste situação é esta, que nós temos uma multidão de filhos de Deus que precisam ser resgatados. Quando nós dizemos e repetimos na Canção Nova que a nossa missão é resgatar 100 milhões de brasileiros que foram batizados e não foram evangelizados, é porque tem uma origem. Eu quero contar para você. Foi naquela ocasião que o Papa veio aqui ao Brasil a última vez, naquele grande encontro internacional das famílias, que aconteceu no Rio de Janeiro, e o Papa João Paulo II esteve. Nós estávamos fazendo a transmissão, nós tínhamos começado com a televisão no satélite, e nós estávamos na iminência de adquirir a nossa geradora, que seria em Aracaju. Naquele tempo, seria lá em Aracaju. E eu me lembro que para a gente que está transmitindo, vem vários folhetos, várias coisas escritas, para a gente ter pistas para ir fazendo os comentários. Uma das coisas que chegou às nossas mãos era o resultado do último censo, onde as pessoas responderam pela própria religião. E veja bem, houve gente que se declarou ubandista, houve gente que se declarou kardecista, houve gente que se declarou sem religião, houve gente que se declarou ateu, houve gente que se declarou das várias igrejas evangélicas, até dando o nome da igreja a qual ele pertencia. E houve quem se declarasse católico. E ali estava o resultado: se declararam católicos 123 milhões. Eu fiquei espantado, 123 milhões, mas ao mesmo tempo, olhando aquela cifra de 123 milhões, e veja bem, a pessoa não precisava declarar-se católico, porque eu repito, houve quem se declarou protestante, evangélico, dessa ou daquela denominação, houve quem se declarou ubandista, kardecista, espiritualista também surgiu, houve quem se declarou sem religião e houve quem se declarou ateu. Portanto, se aqueles 123 milhões se declararam católicos, é porque livremente se declararam católicos. E eu logo pensei: meu Deus do céu, são batizados. Mas esses 123 milhões, será que são evangelizados? E a minha cabeça funcionando, a gente fazendo ali a descrição do que estava acontecendo, mas a minha cabeça não parava. E eu disse: se desses 123 milhões, 23 milhões forem evangelizados, meu Deus do céu, que alegria, que bom. Portanto, e aí eu fazia as contas, nós temos pelo menos 100 milhões de brasileiros batizados, mas que não foram evangelizados. Gente, naquele momento aconteceu algo muito importante dentro de mim.
É como se o Senhor me dissesse: Jonas, estou levando vocês por esse caminho agora de televisão, estou levando vocês agora a terem uma geradora e a partir daí vocês terem retransmissoras. Estou investindo em vocês, porque olha o campo que eu ponho diante de vocês. São pelo menos 100 milhões de brasileiros batizados, mas não evangelizados, que precisam ser evangelizados. Meus irmãos, mas este campo, esta missão não é só nossa. Claro, nós assumimos isso como dever nosso, como missão nossa, mas não é só nossa. Eu sei muito bem, isso é missão da igreja, esse é campo da igreja, essa é a missão de todos nós. Nós temos aí, só no Brasil, pelo menos 100 milhões de já batizados, mas que não foram evangelizados. E a triste situação é esta, que os batizados não são evangelizados. Veja quanto trabalho a se fazer. E aí eu pergunto: onde é que você está investindo a sua vida? Você investe a sua vida em ganhar dinheiro? Ou você investe a sua vida em ganhar almas, em resgatar irmãos para o Senhor? Irmãos, tão irmãos porque foram batizados, são filhos, são filhas de Deus e têm o direito de serem resgatados pelo Evangelho de Jesus. Eles também precisam ter uma experiência com Deus, eles também precisam ter uma experiência de conversão, eles também são chamados por Deus para estarem no seu reino, para estarem na sua igreja. Esta é a missão que cabe a nós. Esta é a pergunta para cada um de nós: em que eu estou investindo a minha vida? Em que eu estou gastando a minha vida? E Jesus diz claro: não dá para servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, e o que é que Deus quer? Deus quer almas, Deus quer resgatar filhos. Ou se serve a Deus, ou se serve ao dinheiro. Está claro, Jesus diz. Ou se investe a vida em ganhar almas, portanto resgatar irmãos e irmãs para Deus, ou se investe a vida em ganhar dinheiro, ou se gasta a vida em ganhar almas, em resgatar irmãos, ou se gasta a vida em ganhar dinheiro. Onde você está investindo a sua vida? E o Senhor diz que as duas coisas são contraditórias. Você logo pergunta: mas então como é que eu fico? E eu e a minha família e os meus filhos? E o futuro deles? E estudo? O Evangelho de São Mateus já responde. Tanto assim que esse trecho começa assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro e à riqueza. É o versículo 24. E lá no versículo 33, se você está com a sua Bíblia aberta, vem a resposta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. E se você lê o Evangelho, lá do versículo 25, onde nós paramos, até o versículo 32, que antecede esse 33, você vai ver que Jesus fala de coisas concretas. Ele fala de comida, de bebida, de roupa. Ele não fala de coisas espirituais, não, ele está falando de coisas materiais. Então aquilo que você precisa de dinheiro para poder colocar comida na mesa, de casa para morar, de roupa para vestir, de remédio, de escola para os filhos, de locomoção, de meios para poder estudar, para pagar os estudos dos seus filhos, os livros, os cadernos. O Senhor está falando disso. E qual é a resposta do Senhor? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e
tudo mais, e tudo isso, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. E essa palavra em acréscimo explica muito. Você dedica a vida ao Senhor, você consagra a sua vida ao Senhor, você gasta a sua vida no Senhor. Você não gasta a sua vida, você não consagra a sua vida, você não investe a sua vida no ganhar dinheiro, no ganhar dinheiro, no ganhar dinheiro. Não, você gasta, você investe a sua vida, você consagra a sua vida em servir ao Senhor, ganhando almas, resgatando irmãos, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é eterno, etéreo. O reino de Deus são pessoas, são filhos, somos nós, são esses 123 milhões que se disseram católicos, que formam o reino de Deus. Talvez os 23 milhões de batizados evangelizados e os outros 100 milhões de batizados não evangelizados, eles compõem o reino de Deus. E Jesus diz: buscai em primeiro lugar, antes de tudo, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, e todo o resto, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Em acréscimo. Eu posso dizer que, em primeiro lugar, a minha vida demonstra isso. Graças a Deus, Deus tem provado, Deus tem mostrado na minha vida que o Evangelho funciona. Isso desde os meus tempos de padre novo. Eu posso dizer a você, o Evangelho funciona. Eu, por exemplo, estava numa congregação muito segura, com os padres salesianos. Toda a minha formação foi salesiana. Me fiz padre e só pude me fazer padre por causa dos padres salesianos, porque eu era menino da periferia de São Paulo, pobre, papai foi pedreiro, inclusive papai trabalhou 5 anos aqui em Brasília. Naqueles tempos da construção de Brasília, papai passou aqueles 5 anos trabalhando aqui em Brasília, porque ele, como pedreiro, trabalhava lá em São Paulo, e em São Paulo fracassou o serviço de pedreiro naquele tempo, porque todo o material vinha para cá, e as companhias de construção vieram para cá. Então meu pai não teve escapatória, para poder sustentar a família, ele veio trabalhar para cá. Eu só me tornei padre por causa dos padres salesianos. E logo depois da minha ordenação, eu comecei logo a trabalhar com encontros de jovens, e graças a Deus foi uma beleza. Mas aqueles encontros de jovens foram caminhando, as coisas foram se fazendo. Quando chegou no ano de 1971, esse ano vai completar 30 anos, eu tive a graça do batismo no Espírito Santo, que mais uma vez deu uma guinada na minha vida. Mas especialmente, quando chegou o ano de 1976, eu, como padre salesiano ali na diocese de Lorena, trabalhando com jovens, fui chamado pelo bispo da diocese, Dom Antônio. Quando eu cheguei ao escritório dele, ele estava com aquele documento Evangelho Anunciante na mão. Eu vi que ele estava com o documento todo riscado, todo rabiscado. E Dom Antônio falou comigo com muita seriedade: Padre Jonas, esse documento que acaba de vir da Santa Sé, que o Papa Paulo VI promulgou, é muito sério. E ele fala justamente da necessidade de evangelizar. E dizia Dom Antônio, e nós precisamos colocar em prática. Como o senhor trabalha com jovens, comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. E ele me apontou um número, o número 44, que fala a respeito de um catecumenato para jovens e adultos. E eu olhei para Dom Antônio e vi a seriedade das palavras dele. E logo depois que ele leu todo esse artigo, ele me disse: veja, comece por aí, fazendo um catecumenato para os jovens, porque os batizados não são evangelizados. E aquela frase ficou na minha mente, ficou no meu coração,
porque os batizados não são evangelizados. Então faça alguma coisa, e como o senhor trabalha com jovens, comece pelos jovens. Eu nem sabia que existia um movimento neocatecumenal, mas a palavra ali no documento era um catecumenato para jovens e adultos. E você sabe que justamente catecumenato é uma preparação para o batismo. A igreja primitiva preparava aqueles que vinham do paganismo para o batismo com o chamado catecumenato. Agora era preciso fazer um catecumenato para os batizados. Eu disse para Dom Antônio: eu vou pensar, eu vou rezar e lhe trago o resultado. E fiz assim, e trouxe para ele o esquema. Começamos a colocar em prática, e graças a Deus iniciamos já na Semana Santa daquele ano, e foram 2 anos intensos daquele catecumenato. Os jovens levavam muito a sério, graças a Deus. Uma vez por mês, era um domingo à tarde, entrando pela noite, ou então um sábado à tarde, entrando pela noite. Quando havia feriado, a gente juntava o feriadão, sexta, sábado, domingo, e mais o dia que era feriado, e fomos fazendo aquele catecumenato. Muita doutrina, muito evangelho, muita Bíblia, e principalmente muita vivência. Nós impulsionávamos aqueles jovens a viver a vida cristã, a viver o evangelho na prática, com muita vivência, com muito testemunho, e foi uma maravilha. Foi nesse tempo que surgiu justamente aquela metodologia de ler a Bíblia, que se chama A Bíblia Foi Escrita para Você, porque eu vi que os jovens precisavam ler a Bíblia. Mas como é que eles iam ler a Bíblia? Alguns pegavam no entusiasmo a Bíblia na primeira página, e iam tentando ler, só que não passavam do 5º livro, porque na verdade eu percebi que não era assim que se devia ler a Bíblia, e acabei usando outros meios, fazendo uma metodologia para ler a Bíblia a partir do Evangelho de São João, depois primeiro a carta de São João, depois o Evangelho de São João, mas o principal era ler ativamente, com caneta ou lápis na mão, até mesmo rabiscando a própria Bíblia, e principalmente depois fazendo o seu diário espiritual, onde o principal era isso: qual é a mensagem de Deus para mim na leitura que eu fiz hoje, e como é que eu posso colocar isso em prática. E eu tinha colocado para os jovens uma norma assim: vamos ser sérios. Então, se você vai fazer o seu estudo da Bíblia de manhã cedo, faça esse compromisso: sem Bíblia não tem café. Se você se atrasou no levantar e não deu para fazer o estudo bíblico, então hoje você não tem café. Ou então use o tempo que seria para o café, para você fazer o estudo bíblico. Portanto, sem Bíblia não tem café. Se você faz o seu estudo bíblico de noite, depois que você volta da escola, do serviço, então sem Bíblia não tem cama. Você não vai dormir enquanto não fizer o seu estudo bíblico. E os jovens levaram tão a sério, que realmente era assim: ou sem Bíblia não tem café, ou sem Bíblia não tem cama. Muitos jovens chegavam de noite, depois do serviço, depois dos estudos à noite, e ainda iam fazer o estudo bíblico. Muitos deles acabavam me dizendo que dormiram em cima da Bíblia, mas estavam ali fazendo o seu estudo bíblico. Os pais vendo aquilo, foi uma revolução. Os pais foram aos padres, até dizendo: acho que meu filho, acho que minha filha ficou louca. Ele ficou louco porque eles todo dia está lendo a Bíblia. E pena que até alguns padres confirmaram: certamente o seu filho deve estar louco. Chamaram os filhos, né? Mas graças a Deus, aqueles jovens cresceram tanto, que eu pude colocar como proposta para eles: quem quer deixar a própria casa, os próprios trabalhos, os próprios estudos, até mesmo o próprio namoro, e vir morar em comunidade comigo, para nós fazermos esse trabalho que estamos fazendo com muito mais jovens. E para meu espanto, muitos aceitaram. Até eu disse: vocês não entenderam nada, expliquei tudo de novo.
e agora carregando as tintas, dizendo que eles deviam deixar a casa, deviam deixar a família, deviam deixar os estudos que estavam fazendo naquele momento, deixar o próprio trabalho. Se estivesse namorando por aquele tempo, tinham que deixar o namoro para virem, para vivermos juntos em comunidade e dedicar-nos a este tipo de trabalho. E para meu espanto, de novo uma multidão levantou a mão e aceitou, graças a Deus. No começo do ano seguinte, porque isso aconteceu no mês de outubro, na festa de Cristo Rei, no ano seguinte, mês de fevereiro, 12 estávamos começando. 12 tiveram a coragem de dar o passo e demos o passo. Os outros continuaram no catecumenato, fizemos outras turmas, mas aqueles começamos a comunidade. Nesta hora, o meu superior teve que me dizer: daqui para frente, ou você fica na estrutura da comunidade, você vai viver, ou você fica na estrutura da congregação, ou você vai viver com estes jovens. Não dá para você ficar na congregação e ficar com esses jovens, vivendo com eles. Eu expliquei para o meu superior, mas o carisma é salesiano, o carisma é de Dom Bosco. Ele diz: eu reconheço que o carisma é de Dom Bosco, mas só que eu não encontro lugar na estrutura. Então ele me disse: a melhor coisa é o senhor deixar a congregação, entrar no clero diocesano. Com muita dor no coração eu fiz isso, e fui viver no clero diocesano. Eu me lembro que os meus colegas custaram a aceitar aquilo. Eles achavam que eu tinha ficado louco, eu tinha exagerado demais. E um colega que me quer muito bem até hoje chegou para mim e disse: olha, Jonas, você não vai conseguir, porque você viveu desde menino na comunidade, na congregação. Agora você viver sozinho uma vida diocesana, você não vai conseguir. E mais do que isso, até se você tivesse uma paróquia para você cuidar, você teria meios de subsistência. Mas essa loucura de estar trabalhando com jovens e cada fim de semana um encontro, como é que você vai sobreviver? Como é que você vai ter o seu sustento? De onde você vai tirar dinheiro? Eu vi que o meu colega tinha razão. Eu respondi para ele: olha, quase que eu disse o nome dele, né? Olha, eu não sei como é que vai ser, não sei, mas o que eu tenho no coração é que eu preciso dar esse passo, eu preciso entrar nesse desafio, nessa aventura, eu preciso, e eu sei que Deus vai me sustentar, eu sei que Deus vai prover a minha sobrevivência. Ele olhou para mim muito espantado, mas também diante da minha determinação, ele ficou quieto. E gente, realmente foi isso que aconteceu. Eu nunca tive até agora, e veja, isso aconteceu lá em 1978, faz as contas, quantos anos já foram? 23 anos. Nunca tive uma fonte, hoje ainda não tenho nenhuma fonte. E veja, não somente não me faltou o necessário, mas veja, tudo que Deus fez na Canção Nova, tudo aquilo que Deus foi dando, foi dando, foi dando, foi dando, foi dando, foi dando, foi dando. Eu sou o primeiro a poder testemunhar isso. Gente, funciona. O Evangelho funciona. Isso que Jesus está dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai antes de tudo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Gastem a vida, invistam a vida no reino de Deus e na sua justiça, e tenho a certeza que tudo mais de que vocês precisarem lhes será dado em acréscimo. E eu tenho visto que na minha vida, gente, o acréscimo é acréscimo mesmo, é superabundante, é superabundante, é superabundante, é superabundante.
Para dizer a verdade, se vocês me revistassem agora, eu não tenho um tostão no bolso. Não tenho mesmo. Não tenho um tostão no bolso. E não me preocupo. Passaram pelas minhas mãos não sei quantos cheques, passaram pelas minhas mãos não sei quanto dinheiro, não sei quantas assinaturas eu precisei fazer, sem ter nenhuma base, sem ter nenhuma fonte. É por isso também que na Canção Nova nós vivemos da providência. Agora você pode imaginar, naquele tempo, eu com mais 12, vivendo juntos, sem uma fonte de renda, porque agora eu não tinha nem mesmo a congregação. E era bonito, como muitas vezes, nós íamos para a oração de manhã cedo, e para a missa, e portanto entre a oração que nós fazíamos, depois a missa, iam sempre cerca de 2 horas, e Deus nos instruía naqueles momentos lindos de oração e de celebração de Eucaristia. Nós íamos para a oração e para a missa sem ter o que colocar na panela naquele dia, mas era impressionante, quando nós voltávamos da oração, quando voltávamos da missa, sempre encontrávamos na mesa verduras, legumes, frutas, carne, às vezes as coisas já prontas, já feitas. Vivemos essa aventura. Muitos dos nossos viveram aventuras impressionantes. A Nice, que está aqui, que está dirigindo agora a televisão, até se vocês vissem a Nice, até a Nice é bem magrinha, a gente não daria nada por ela, o tipo físico dela, a gente não daria nada. Sabe quem está dirigindo aquele enorme carro? E lá dentro tem todo um estúdio, e fazendo essa transmissão e ir para o Brasil inteiro, é a Nice. E a Nice teve uma experiência linda, porque nós temos escala, não é? E na manhã seguinte ela era encarregada do café, e ela foi para preparar as coisas para o dia seguinte, para fazer o café, porque ele devia levantar-se antes, para quando nós acordássemos o café está pronto. E ela viu que não tinha pó de café, e que também a gente não tinha dinheiro para comprar pó de café. O que ela fez? Disse 2 coisas: eu vou rezar para que o Senhor venha e invista na sua providência. Se eu não conseguir nada mesmo, amanhã eu vou, pego qualquer dessas coisas que faz chá, não é? Eu vou aqui na horta, pego aquelas verdurinhas que faz chá, hortelã, alguma coisa dessas, né? E vou fazer chá para o pessoal vai ter que tomar chá. E foi, depois da oração foi dormir. Na manhã seguinte, quando ela chega no refeitório e na cozinha, havia assim um pacote, sem mentira, gente, 10 quilos de pó de café. E o bonito que Deus sempre age através de pessoas. Naquela manhã mesmo, imagine, ela deu saltos de alegria e de surpresa de encontrar ali na mesa 10 quilos de café, de pó de café. Depois, naquela manhã, ficamos sabendo que um grupo de oração de cruzeiro, quem conhece sabe que é questão de 20 minutos de distância, eles tinham ganhado, numa torrefação que tem lá, ganharam aquele café. De noite houve o grupo de oração, e quando terminou o grupo, já tinha passado de 10 horas, 10 e meia quase, eles disseram: o que nós vamos fazer com esse café? E um deles teve a ideia: vamos levar para a Canção Nova. E justamente um deles, o Luiz Paulo, trabalhava conosco na horta, ele tinha achado inclusive
da cozinha, porque todas as manhãs ele costumava chegar lá bem cedo. Então ele disse: vamos lá e vamos levar esse café. E foram eles que chegaram de noite, depois que a Nice tinha dormido, e colocaram lá o café. E na manhã seguinte ela foi e encontrou o café. Deus age pela providência, Deus inspira pessoas. Por que naquele dia justamente eles ganharam todos aqueles quilos de café? Por que eles tiveram aquela ideia de levar a Canção Nova? Por que justamente o Luiz Paulo estava naquele grupo e tinha a chave para deixar lá? Gente, a providência funciona. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, buscai antes de tudo, acima de tudo, e tudo mais vos será acrescentado, vos será dado por acréscimo. E nós tivemos que aprender tremendas lições. Escuta, nós tivemos que aprender tremendas lições. A Fatinha é outra, hoje ela está lá em Cuiabá. Ela e o João Luiz dirigem a comunidade em Cuiabá. Numa oração da manhã, a Fatinha disse assim, com toda a candura diante do Senhor: ah, Senhor, eu estou com tanta vontade de comer peixe. E a gente podia pensar, né, que infantilidade, meu Deus do céu. Mas na nossa pobreza, nós quase que não tínhamos carne. Ela estava pedindo ao Senhor: Senhor, eu estou com uma vontade de comer peixe. Na verdade, humanamente olhando aquilo, era uma coisa infantil. Não é que quando nós saímos da capela, cerca de 2 horas depois, quando terminou a oração, quando terminou a missa, quando nós chegamos na cozinha, lá estava um senhor muito próximo a nós. Como é que ele chama mesmo, Nilcinho? O Edmar. O Edmar estava lá, gente com um dourado desse tamanho. Dourado tem desse tamanho, um dourado desse tamanho. Você imagine a festa que nós fizemos. E o pessoal abraçava a Fatinha. E ele então contou candidamente: bom, eu passei aqui por Queluz, ele era vendedor, e disse: quando eu passei aí na ponte, havia uns pescadores vendendo esses dourados, e eu vi aqueles dourados bonitos, comprei um para mim, para levar para casa. Mas eu pensei: mas o pessoal da Canção Nova está aí pertinho, vou comprar um para eles também. E disse ele: está aqui, esse é o dourado de vocês, esse aqui é o dourado que eu vou levar para casa. A resposta do Senhor foi maravilhosa, mas atente para o seguinte: passado um tempinho, as pessoas da cozinha, inclusive havia uma irmã que nesse tempo vivia conosco, uma religiosa que vivia conosco. O pessoal disse: ah, não vamos simplesmente pegar o peixe, limpar o peixe, fritar o peixe e comer. Não, vamos caprichar, vamos rechear esse peixe, né? Vamos levar para a padaria, vamos assar esse peixe. E o pessoal então, aquela tarde, caprichou, né, em preparar o peixe, em rechear o peixe, e levaram para a padaria para assar. No dia seguinte, o almoço demora, já estava chegando quase 1h da tarde, nada de almoço. Quando eu desço, vou até a cozinha para saber o que estava acontecendo, e o pessoal disse: padre, aconteceu uma coisa muito desagradável. Eu disse: o que foi? Daí contaram para a comunidade inteirinha. Quando nós fomos buscar o peixe na padaria, o padeiro ficou muito sem graça, mas disse: olha, se vocês quiserem ver, vocês vejam, mas olha o mau cheiro já do peixe. Ele disse: na hora que o peixe começou a assar, começou também a cheirar mal. Infelizmente o peixe tinha se estragado. Foi impossível comer aquele peixe. Nem chegou na Canção Nova. O pessoal que viu na padaria já jogaram fora, não sei se jogaram no rio, se enterraram, sei lá o que fizeram. E aí eu logo reuni o pessoal e disse: vamos refletir, o que o Senhor está querendo nos dizer com isso? E não foi muito difícil, graças a Deus. Nós logo percebemos aquilo que diz o Evangelho: é o pão nosso de cada dia.
É o presente nosso de cada dia. Naquela manhã, a Fatinha infantilmente tinha pedido: Senhor, eu estou com uma vontade de comer peixe. Naquele dia o Senhor deu peixe. Não se passaram 2 horas e lá estava um peixe bonito, um dourado. Se nós tivéssemos pegado aquele peixe com simplicidade, cortado aquele peixe ou feito cozido ou feito frito, como fosse, o peixe estaria bom, nada aconteceria. Mas a gente foi querer caprichar, foi querer sofisticar, foi deixar para o dia seguinte. Aconteceu igualzinho o maná. Não é que o maná deixado para o dia seguinte apodrecia? Era ou não era? Gente, o peixe apodreceu. E a gente aprendeu uma tremenda lição. E eu posso dizer a você, é sempre assim, também agora, quando todos os meses, hoje, são cerca de 3 milhões de reais para poder sustentar a Canção Nova. Não é sustentar a nossa vida, é para poder sustentar a Canção Nova, com rádio, com televisão, com internet, com tudo isso, com esses aparelhos que Deus foi nos dando, os satélites que nós usamos. Imagina a aventura que seja naquele tempo, gente. Era comida, era roupa, era peixe. Hoje são antenas, são satélites, mas a aventura é a mesma. Eu posso provar, graças a Deus, pela minha vida, e não tenho ainda nenhuma fonte de subsistência. Não tenho. Mas o Evangelho funciona. Graças a Deus, se a gente investe a vida, se a gente gasta a vida no reino de Deus, o Senhor nos dá tudo o mais em acréscimo. Obrigado, porque você entendeu. E agora fica a pergunta: em que você está investindo a sua vida? Em que você está, sejamos concretos, muito concretos, em que você está investindo a sua vida? Em que você está gastando a sua vida? Porque o próprio Jesus diz: há 2 coisas contraditórias. Eu, como bom brasileiro, não quereria que fossem coisas contraditórias. Eu queria arrumar um jeitinho de poder conjugar as 2 coisas. Mas Jesus disse claro: não dá para servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis investir a vida em Deus e no dinheiro. Não podeis gastar a vida no reino de Deus e no dinheiro. Ou a gente gasta a vida no reino de Deus, portanto resgatando filhos e filhas para Deus, e o nosso campo é enorme, são pelo menos 100 milhões de batizados não evangelizados. Ou a gente vai continuar assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém, infelizmente, investindo a vida em ganhar dinheiro. Eu sei que é um desafio heróico que o Senhor está apresentando a nós. Mas, meus irmãos, inclusive com tudo isso que vem acontecendo na história, com essa guinada que o mundo deu nesse 11 de setembro, agora o Senhor grita para nós: meus filhos, minha igreja, Renovação Carismática Católica. Eu sei, não é só para renovação, é que nós aqui somos renovação, mas o Senhor diz antes: meus filhos, minha igreja, e diz para nós, Renovação Carismática, em que vocês estão investindo a vida, em que vocês estão gastando a vida? É em ganhar dinheiro ou é em ganhar almas? É no meu reino ou é no reino do príncipe deste mundo? Onde é que você está gastando a sua vida? Onde é que você está investindo a sua vida? Eu sei, temos que ser pessoas que têm a cabeça no lugar, mas eu lhes provei. Deus não deixa faltar a roupa, Deus não deixa faltar o alimento, Deus não deixa faltar o dinheiro para a escola. E que beleza! Os nossos jovens também, de acordo com a necessidade, estudam e foram fazer cursos, inclusive fora. Meios de comunicação exige a gente fazendo faculdade, a gente na universidade. Tudo isso
Você também. Mas o Senhor falou claro: buscai, em primeiro lugar, buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, porque veja, por que a palavra justiça? É de justiça que esses nossos irmãos que são batizados, mas não são evangelizados, é de justiça que eles sejam evangelizados, é de justiça, eles são filhos de Deus, são batizados. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que vocês precisarem lhes será dado em acréscimo. Acredite nisso. E eu digo a você: invista a vida na evangelização. Gente, mais do que nunca é preciso investir a vida na evangelização. Ponha em primeiro lugar sempre a evangelização, porque isso é reino de Deus. O que Deus quer é almas, o que Deus quer é os seus filhos de volta. Até existe aqui na Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 5, que o Senhor diz: fica tranquilo, pois eu estou contigo. Do oriente eu trarei a tua raça, e do ocidente eu te reunirei. Devolve-os, eu direi, ao norte, e ao sul eu direi: não os retenhas. Traze meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra. Gente, Deus está resolvido a trazer de volta todos os seus filhos. É Deus gritando nos tempos de hoje: devolve-os. É Deus gritando para o mundo, é Deus gritando para os vícios, é Deus gritando para o tentador: devolve-os, não os retenhas. Infelizmente o mundo quer reter, quer segurar, amarrou, escravizou os filhos de Deus, mas Deus está cobrando: devolve-os, não os retenhas, eles são meus. E certamente entre esses que o Senhor está reclamando, porque são de Deus, estão filhos seus, filha sua, marido seu, pai, mãe, irmão, e além daqueles que são do nosso sangue, muita gente que você conhece e ama, talvez namorado, noivo. E o Senhor está gritando: devolve-os, porque são meus. Não os retenhas, não tendes o direito de reter coisa alguma, nem o mundo, nem o pecado, nem a tentação. Ninguém tem o direito de retê-los. O Senhor está reclamando de volta aquilo que é dele. E o clamor de Deus agora é este, e nós precisamos ouvir o clamor de Deus. E uma outra coisa importantíssima: como é que os apóstolos fizeram isso? Porque, gente, veja, para nós, deixa eu dizer assim, é moleza, porque os 100 milhões de católicos que estão aí são católicos, são batizados, estão num país católico, mas nos tempos dos apóstolos eram pagãos, eles não conheciam nada, eles não conheciam nem mesmo Deus vivo e verdadeiro, não conheciam, viviam na idolatria, longe da verdade. E que beleza! Eles foram, os apóstolos foram, mas não só os apóstolos, os discípulos, aqueles primeiros cristãos, todos eles foram. E qual é o segredo deles? Está na própria Bíblia. Hoje cedo nós falávamos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 4, quando Pedro e João dão a saúde, curam aquele homem paralítico na porta do templo, e ele entra com eles, andando, saltando, louvando a Deus. Pedro prega, vem os sacerdotes e manda os soldados prendê-los, eles são presos, eles são ameaçados, eles são proibidos de pregar em nome de Jesus, são proibidos de operar milagres, proibidos. Os Atos dos Apóstolos diz claro, é capítulo 4, versículo 18: chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhe Pedro e João: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos
mais a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido e visto. E eles voltam para a comunidade. Beleza, gente? Está no versículo 23. Quando eles chegam na comunidade, estavam todos orando. Pedro chega e conta a eles o que havia acontecido. Conta das ameaças, conta dos açoites, conta da proibição. Os chefes da nação e os sacerdotes lhes havia proibido de pregar em nome de Jesus, lhes havia proibido de operar curas, de operar milagres. O que é que faz a comunidade? Eles dizem para Pedro: tudo bem, Pedro, tudo bem, João, se eles proibiram, vamos ficar quietinhos, vamos deixar de pregar, vamos deixar de fazer milagres, de fazer curas. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles levantaram um grande clamor ao Senhor. E está aqui no versículo 29, a um ponto da oração, eles clamam dizendo: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Veja, eles tinham sido proibidos de operar curas, e eles pedem: estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios no nome de Jesus, vosso santo servo. Eles tinham sido proibidos de pregar a palavra, de pregar no nome de Jesus, e eles dizem: olhai, Senhor, para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro, com toda a ousadia, anunciem a vossa palavra. E o que aconteceu? Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não somente Pedro e João, mas toda aquela comunidade. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez, com ousadia, com atrevimento, anunciavam a palavra de Deus. Eu digo, é deste dom que nós precisamos. Aliás, essa palavra ousadia, essa palavra intrepidez, no grego é paresia. É justamente esse impulso do Espírito Santo fazendo-nos ousados, porque realmente é uma ousadia lançar a própria vida, não mais em ganhar dinheiro, mas em ganhar irmãos, em resgatar irmãos. É uma ousadia, é uma intrepidez, é uma audácia, investir a vida, gastar a vida em resgatar para Deus aquilo que é de Deus, em evangelizar. É realmente, irmãos, ninguém de nós vai fazer isso, mesmo padre, mesmo religioso, ou leigo, homem, mulher, adulto ou jovem, ninguém vai fazer isso se não for pelo dom do Espírito, esse dom que se chama paresia, que é ousadia do Espírito, que é atrevimento do Espírito Santo. Sim, porque a gente acaba sendo atrevido, pregando a palavra de Deus com atrevimento, um atrevimento prudente, um atrevimento de sabedoria, porque é do Espírito, mas é atrevimento. A gente acaba orando pelas pessoas, porque veja, aí nós entramos na segunda leitura. Eu explicava na parte da manhã, o dom não é nosso, e na verdade nenhum de nós tem nenhum dom, nem o dom de línguas é nosso, são todos dons do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos usa nos seus dons, para que as obras de Jesus aconteçam, para que Jesus realize as suas obras. O que nós fazemos, irmãos, é rezar, como São Paulo disse: eu quero que os homens levantem as mãos para o alto e orem em todo lugar. Meus irmãos, o que nós fazemos é orar, é pedir. Mas como o Senhor é o Senhor, como o Senhor, Ele mesmo está reclamando os seus, devolve-os, não os retenhas. O Senhor faz até mesmo milagres, o Senhor faz prodígios, o Senhor faz maravilhas, porque Ele está resolvido, basta que nós estejamos resolvidos também. Nós não estamos fazendo agora uma coisa apenas de emoção, mas eu digo a você,
em que você se decide a investir a sua vida. Você pode agora dar a resposta no fundo do seu coração, mas essa resposta no fundo do seu coração, você vai levá-la em execução daqui para frente. Onde você quer investir a sua vida? Em que você quer gastar a sua vida? Você quer investir a sua vida como todo mundo investe, em ganhar dinheiro? Ou você quer ter a ousadia, o atrevimento, a parresia de gastar, de investir a sua vida no reino de Deus, no resgate dos irmãos, em ir para pegar esses irmãos, porque o Senhor diz: devolve-os. E somos nós que temos que chegar lá e trazê-los de volta para Deus, do vício, da droga, do álcool, da prostituição, de uma vida de adultério, de uma vida devassa. Somos nós que vamos trazer de volta para o Senhor aqueles que o mundo, o pecado, a tentação, o vício, o demônio está retendo, segurando, escravizando. Irmãos, nós vamos ter que nos defrontar com o próprio lobo e nos defrontar com o príncipe deste mundo. Mas aqueles que se decidem realmente e aqueles que põem em prática isto, recebem do Espírito Santo a graça, o dom da parresia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.